Oi. Boa tarde a todos. Bem, estamos chegando aí no fim da Campus Party, né? Todo mundo cansadão. Mas hoje a gente tem duas atividades aqui legais aqui no palco Sol, voltadas para astronomia. A primeira, estamos aqui com o Denis Ocpi, do CASP, do Clube de Astronomia de São Paulo. Vai falar para a gente sobre radioastronomia, que é uma vertente aí da astronomia muito importante. Ele vai explicar tudo direitinho para a gente. E depois nós vamos ter aqui o Bruno Souza, que tem um projeto aí no interior de São Paulo, que ele solta balões estratosféricos. Aqueles balões que sobem até a estratosfera com uma câmera e tira aquelas fotos da curvatura da Terra. Então é bem interessante o projeto dele. Ele vai mostrar o que é, vai mostrar como que monta um balão também. Então aí com vocês, agradecer o Denis por ter vindo, agradecer ao CASP também. Aí vai falar um pouco. Eu que agradeço. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Denis. Eu sou representante do Clube de Astronomia de São Paulo e delegado brasileiro da Sociedade de Radioastronomia Internacional, a SARA. Eu vou apresentar para vocês de forma bem sucinta, porque eu espero que seja pelo menos uma forma pincelada, para que vocês entendam como é que a radioastronomia pode ser praticada de uma forma amadora, com um fundamento científico. As pessoas vivem de uma forma geral no mundo de radiações. Você vê aqui, por exemplo, que nós temos uma imagem do céu, onde na prática você vai ver que todos os corpos, de alguma forma, produzem radiação eletromagnética. E é justamente desta forma que, na verdade, nós vivemos. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você observa, nada mais é do que radiação que nós chamamos de luz, mas essa luz, de uma forma geral, é radiação eletromagnética. Agora, a astronomia, ela não se limita apenas no óptico. Ela pode ter uma vertente também nas ondas de rádio, e é exatamente isso que nós vamos perceber nessa situação. Quando você observa planetas, por exemplo, você vai perceber que os planetas eles irradiam não só no óptico, como também em outros comprimentos de onda do espectro. Então, na prática, quando você para fazer observações, você vai perceber que o mundo do astrônomo, que participa também de outros segmentos da área espacial, ele é muito mais rico, ele é muito mais completo. Na prática, quando você observa planetas, por exemplo, você vai perceber que uma mesma estrutura pode irradiar em vários outros comprimentos do espectro. A diferenciação de uma observação e outra é justamente definida pelo tipo de sensor óptico que você vai usar. Tanto o óptico quanto o rádio podem ser observados desde o chão. Aqui onde nós estamos, nós observamos tanto o visual, com as imagens, com as informações ópticas, quanto toda esta radiação eletromagnética que existe aqui, inclusive radiação elétrica, porque tudo o que existe aqui neste ambiente também está enriquecendo o nosso meio. Quando Maxwell definiu que onda de rádio era uma radiação eletromagnética, ele definiu que ela tinha alguns vetores, algumas qualidades físicas que podiam ser estudadas. Então, quando você fala de luz, você não está falando apenas de luz no sentido visual da luz que você conhece, mas você está falando também de radiações do mundo das ondas. Essas ondas, elas produzem dois tipos de campo. Um campo elétrico e um campo eletromagnético. Esse campo, ele envolve tudo aquilo que vocês conhecem e tudo aquilo que vocês usam. Inclusive nos seus próprios equipamentos de computador, vocês usam os equipamentos eletrônicos, que são nada mais do que fluxos eletromagnéticos na forma de corrente elétrica. Quando Hertz fez as primeiras pesquisas de telecomunicações, ele definiu, por exemplo, que ondas de rádio possuem qualidades, possuem características muito próprias. Uma dessas características é que as ondas se irradiam por propagação de acordo com a qualidade da sua oscilação. Ou seja, ele montou um mecanismo tal que o tipo de radiação eletromagnética podia ser
produzido. E produzido uma onda eletromagnética, ela podia ser detectada por um anel, por um loop eletromagnético, e esse loop, por alguma razão, ele podia produzir eletricidade. Então, na prática, Hertz foi o primeiro cara que provou que as ondas eletromagnéticas, elas tinham as características de Maxwell e elas podiam se caracterizar por funções que permitem ela se propagar no espaço. A radioastronomia, de uma forma geral, começa com Carl Jansky. Jansky, já nos anos 20, começa a fazer as primeiras pesquisas de observação e ele percebe dentro das suas pesquisas, na época trabalhando para então laboratórios Bell de telefonia, que haviam linhas de transmissão de comunicações na telefonia que eram interferidas de forma regular e constante. Então ele percebe, de alguma forma, que estas radiações que atingiam toda a costa dos Estados Unidos tinha, por alguma razão, uma fonte de radiação que tinha que ser estudada. Ele, na prática, para aquela época, estamos falando dos anos 20, ele não conhecia necessariamente radioastronomia, mas ele sabia que, por alguma razão, dentro dos seus conhecimentos de física, ele podia tentar descobrir de onde eram essas radiações. Então ele montou antenas, esse conjunto de antenas loop são antenas direcionais, e aí dentro de um campo, numa região descampada, ele começou a perceber que as suas antenas detectavam que a radiação que atingia as linhas telefônicas, elas estavam sempre vindas de uma região do céu. Ele percebeu que a linha telefônica em si, ela era uma antena que estava captando essas radiações, e essas radiações estavam, por alguma razão, vindo de uma região. Então, Jansky é o primeiro pesquisador que percebe que na região da constelação de Sagitário havia uma grande região que produzia uma radiação tal que, atingida na Terra, era então uma chamada radiofonte. Foi, naquele primeiro momento, uma primeira explicação de que o espaço, de alguma forma, produz ondas de rádio. No final dos anos 20, o Jansky deixa de lado as suas pesquisas acadêmicas por questões pessoais, inclusive de idade, e ele coloca para trabalhar junto a ele um pesquisador. Esse pesquisador era um radioamador físico para a época, que trabalhava também para os laboratórios Bell, chamado Groth Haber. O Groth percebe essa informação e ele fala: poxa vida, já que os laboratórios não querem fazer a pesquisa de telecomunicações do Jansky, faço eu. Ele era radioamador, ele tinha equipamentos de rádio em casa, ele conhecia a física, porque física era a formação que ele tinha. Então ele percebeu que com os equipamentos que ele tinha em casa, ele podia começar a fazer pesquisa espacial. Existe uma passagem interessante que o Haber, por exemplo, ele é pego em casa, a mulher dele pergunta: querido, você tirou o telhado da sala? E aí ele fala: pois é, eu preciso montar um equipamento aqui para testar as ondas de rádio que vêm do espaço, mas com equipamentos de rádio, com os rádios dos vizinhos, está tendo muita interferência. Então a gente vai passar a assistir as nossas novelas no rádio, né? Acompanhar as nossas novelas no rádio, no quarto, e eu tirei o teto da casa. E ele começa a fazer as primeiras pesquisas de radioastronomia em casa, de madrugada. Porque ele fala: eu preciso potencializar essa pesquisa. E aí, felizmente, ele tinha uma companheira que apoiava as pesquisas dele, e aí ele faz uma antena que tinha aproximadamente 12 metros de tamanho, e ele começa a fazer essas pesquisas até construir uma grande parabólica, que é uma grande parabólica que fez com que ele começasse a fazer o mapeamento das suas radiosondas. Na época, ele definiu que ele ia fazer uma sondagem, já que ele não sabia definir de onde essas radiações vinham, mas ele estava convicto de que o céu era uma grande fonte de radiação.
O que ele fez? Na época, ele começou a fazer pesquisa de um tipo de radiação eletromagnética dentro dos equipamentos que ele tinha. Porque na época, o que ele tinha? Ele tinha equipamento de radioamador, ele tinha instrumentos que podiam permitir ele fazer as suas próprias montagens, e ele conhecia a física. Então ele falou, alguma característica, já que o centro da galáxia, na região de Sagitário, é uma grande radiofonte, alguma característica eu hei de encontrar para que eu possa explicar de onde saem essas benditas radiações eletromagnéticas. Então ele faz as primeiras imagens pelo mapeamento de plotagem. Vocês que lidam com comunicações sabem que plotagem nada mais é do que uma régua cartesiana de altura e profundidade, ou seja, ele começou a medir intensidades do campo eletromagnético do céu e ele começou a perceber que existiam regiões cuja fonte de radiação era mais intensa. Então, dentro daquela radiação, ele começou a fazer os mapas e aí, a partir daí, surgem os primeiros mapas em rádio. Para vocês terem uma ideia do que ele faz nos anos 30 e praticamente 40 anos depois, ele define em desenhos esse tipo de gravura que ele fez à mão com as suas observações. Com instrumentos, 40 anos depois, nós temos condições de provar que realmente o centro da nossa galáxia é uma região riquíssima em atividade eletromagnética, portanto, esta frequência da linha do hidrogênio que ele conhecia na época era uma constante. Aí o que acontece? Você esbarra numa questão para você começar a entender que a luz que nós vemos, ela se dissipa dentro do espectro eletromagnético de uma forma bastante variada. A radiação ela pode ser tanto ionizante quanto ionizada. E aí o que acontece? De acordo com o tipo de radiação, você começa a ter que usar sensores diferentes para que você consiga, então, registrar esse tipo de radiação. Como onda eletromagnética, ela é uma vibração, ela é um elemento que ora é luz, ora ela é partícula. Você tem desde as ondas, radiações muito intensas, de frequências muito altas, de muita intensidade eletromagnética, até as ondas de rádio. As ondas de rádio são praticamente ondas muito grandes. Então, a pesquisa em si precisa ser feita de acordo com o espectro eletromagnético que você vai trabalhar. Na prática, você pode descobrir desde emissões de raios gama para serem detectáveis, eles precisam vir ou ser provenientes de radiofontes cuja atividade física é muito intensa, a radiação de uma forma geral que vem de nebulosas. Nuvens de poeira, por exemplo, possuem tão baixa energia que o máximo que elas produzem é radiação ionizante baixa na faixa de rádio. O espectro eletromagnético ele está dividido desde a linha do contínuo à linha da radiação gama. O que acontece? O espectro ele é dividido em vários segmentos e aí você vai perceber que desde a radiação muito intensa, de muita energia, de frequência mais alta, as radiações de frequências mais baixas e também de ondas menos penetrantes, você vai ter um leque de radiações e de espaços de pesquisa que são muito vastos. Você pode, por exemplo, pesquisar o espaço a partir das características dos elementos químicos, mas você também pode pesquisar de acordo com a quantidade eletromagnética que aquela onda teve que ser gerada para ser produzida e ser dissipada. Então você, de acordo com o espectro e de acordo com a frequência, você vai tentar descobrir quais são os fenômenos físicos que são envolvidos nesse processo.
Claro que eu não vou explicar para vocês física, porque nós precisamos ter uma abertura um pouco mais ampla. A União Internacional de Telecomunicações, ela distribui o espectro de rádio, frequências como vocês conhecem, também dentro de radioastronomia. As transmissões de radiodifusão, a transmissão de 2G, 3G, 4G, todas as radiações eletromagnéticas que vocês conhecem fazem parte deste espectro que está na vida de todos vocês no dia a dia. Este espectro, ele prevê que algumas frequências de rádio sejam exclusivas para pesquisa espacial e para pesquisa de astronomia, para que você possa fazer pesquisa dos elementos químicos. Quando nós chegamos numa determinada frequência, 1420 MHz ou 1.4 GHz de frequência de rádio, você descobre que nós temos uma característica aí. O hidrogênio, o elemento químico hidrogênio, ele tem um marcador químico. Esse marcador químico, ele mostra o momento que aquele elemento ele está sob a sua estabilidade. Nós chamamos em radioastronomia o estado do buraco ou do vapor de água, porque é característico do hidrogênio. Então, como todos os elementos químicos possuem a sua assinatura da sua estabilidade em radiofrequência, nós descobrimos o que se chama isotropia dos elementos, que nada mais é do que o momento em que o elemento está excitado ou não dentro do seu spin, dentro daquela sua massa de Balmer, como vocês conhecem, e essa frequência, ela pode ser medida. A radiação que bate em mim, por exemplo, desta luz, ela é uma radiação de um determinado comprimento de onda medido em angstrom. Só que a radiação eletromagnética dos elementos químicos é uma frequência muito alta. Um dos exemplos, por exemplo, é o deutério. Em alguns megahertz, ou seja, em alguns milhares de hertz, oscilações por segundo, você já consegue detectar o pulo do elemento químico deutério. Então, o radiotelescópio, ele na verdade, ele é um detector de radiações das ondas eletromagnéticas em rádio, que faz com que você capte estas influências. Por que eu estou explicando isso? Porque radioastronomia, ela é diretamente inversa daquilo que você enxerga no óptico. Um telescópio, por exemplo, ele recebe luz, que é uma radiação eletromagnética, que entra no telescópio, bate em um conjunto de espelhos, e uma ocular permite que você enxergue o céu, enxergue uma estrela, enxergue uma constelação. A mesma forma de instrumentação existe para você enxergar radiações eletromagnéticas. Nós usamos antenas de rádio e equipamentos de radiofrequência que vão captar essas radiações provenientes do céu. Nós precisamos de um receptor, só que esse receptor ele precisa concentrar todas as radiações que vêm do céu. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar grandes antenas coletoras destes sinais, nós, entre aspas, vamos roubar estes sinais do céu, do espaço, centralizar isso num centro de operações, e você vai fazer com que esta radiação, que agora está na faixa de rádio, me conte informações sobre as origens que essa radiação me traz. Ou seja, uma radiação, ela me traz uma história sobre o que fisicamente está acontecendo numa determinada constelação, numa determinada estrela, numa determinada zona da galáxia. Então, radiotelescópio nada mais é do que um equipamento de telecomunicações que capta estas radiações, centraliza isso em uma estrutura tal que você consiga trabalhar
o espectro eletromagnético na faixa de rádio para saber o que você está captando. E é interessante, de novo, trabalhar esse segmento aqui, porque é proporcional àquilo que a maioria de vocês campuseiros faz. Com estas radiações, com estas marcações dos espectros, nós conseguimos fazer mapas, nós conseguimos fazer desenhos das radiações que chegam, com cor, com temperatura, com profundidade, com distância, e assim eu consigo plotar uma estrutura que quimicamente conta a sua história. Hoje em dia vocês conhecem a impressora 3D, que pega exatamente essas mesmas informações, pega estas referências, vamos chamar de referências básicas, de uma estrutura que é física, e ela remonta. O radiotelescópio faz exatamente isso. Pega essas referências do espectro eletromagnético, remonta isso e mostra para o astrônomo aquilo que está sendo observado. A estrutura física de um telescópio é bem simples. Você capta as informações que vêm do espaço são muito débeis, elas são muito fraquinhas, então você amplifica isso, faz uma mescla de um equipamento chamado mixador ou duplexador, você coloca uma série de filtros do espectro que você está trabalhando, que é justamente o espectro que você já conhece até agora, de todas as frequências marcadoras dos elementos químicos conhecidos. Você tem um controle de posição de antena, que faz com que essa grande antena continue acompanhando o céu, mesmo com o planeta Terra girando. Então você acompanha as passagens das várias fatias que você vai enxergando no céu em electronvolts, por exemplo, é uma das referências. Então eu sei fatiar o céu em vários pedaços e uma forma cartesiana de altura e longitude, eu consigo então fazer um radiomapa. O que é, na verdade, o espectro de rádio? Eu pego um padrão de uma frequência que eu esteja operando. É importante dizer que para eu detectar radiofontes, eu não preciso necessariamente estar em uma frequência determinada. E de acordo com as informações chegando, eu vou saber se eu vou ter os picos de emissões em determinados elementos químicos. Pode ser, por exemplo, que eu não esteja atrás de um elemento químico, eu esteja atrás de uma estrutura de uma estrela chamada pulsar, que é uma estrela que já viveu a sua vida, colapsou, morreu ao redor de si própria e, por estar praticamente sustentada pela sua própria massa de nêutrons, ela emite pulsos eletromagnéticos constantes. O nome dessa estrela é pulsar. Então, independente da frequência de rádio que ela opere, esse pulsar vai ter picos de emissão que, por sua vez, são registrados desta forma. Então, o radiotelescópio, ele vai poder medir várias grandezas diferentes. Todas as referências em electrovolts que nós medimos têm um nome. Em radioastronomia, nós dizemos que o brilho de um rádio, de uma determinada radiofonte, tem o nome de Jansky. É um elemento, é uma base, da mesma forma que watt é a medida de potência, ou volt é a medida de electronvolt de uma pilha, por exemplo. Nós temos Jansky como a referência básica de captação dessas informações. Como as ondas que nós recebemos são muito débeis, são muito fracas, nós precisamos de antenas cada vez maiores para receber essas informações. Só que nós também temos uma característica inversa muito importante que precisa ser vista. O céu visto de uma forma mais ampla, ele é muito grande para eu conseguir fazer uma resolução, para eu conseguir resolver um determinado ponto. Então, para que eu consiga centralizar a informação que vem de uma determinada área, eu preciso captar grandes áreas de radiação para que o produto que eu recebo seja mais intenso.
rompa uma barreira que nós chamamos de barreira do ruído, que inclusive é também origem de uma das pesquisas do Drake, que é diretor honorário da SARA, que escreveu justamente isso. Toda a radiação que existe no espaço, inclusive a sua voz, a transmissão de rádio que você ouve hoje, está perdida no universo. Só que ela só está perdida e ela não é detectável por causa deste fundo de ruído eletromagnético, que nós chamamos de de barreira do ruído. Para vocês terem uma ideia, a antena de um radiotelescópio Park, por exemplo, tem 26 metros de abertura. Fisicamente ou astrofisicamente falando, ela só consegue me dar uma definição em graus muito pequena. O que é esse grau de céu? É o espaço do céu, como se fosse um grande compasso, dividido em vários graus, e aí você vai dividir a abóbora celeste em uma fração de espaço. Você vai dizer que aquilo tem 1 grau. Este grau, dividido em mais frações, são minutos, segundos de arcos deste espaço. Então, quanto menor a resolução, ou seja, quanto maior a sensibilidade que esta antena tiver, mais informação ela captar, maior será a resolução da informação que eu tenho. É como a quantidade de bits e bytes que nós temos numa imagem. Uma imagem de baixa resolução é uma imagem que tem o quê? Baixa amostra de fóton. Porque sem fóton, sem luz, você não forma a imagem. O sensor pode existir, ele capta a informação, que é a radiação eletromagnética. Mas sem essa informação, ele não monta. Então, essa ideia da fotografia é exatamente aquilo que o radiotelescópio faz. Ele pega todo esse conjunto de radiações, ele monta esta estrutura e você consegue enxergar algo que não está no óptico. Eu vou pegar um exemplo básico de um equipamento que tem, por exemplo, abertura de 12 metros. Antena parabólica, a parabólica que vocês conhecem, com uma abertura de 12 metros. Ela vai ter uma radiação X, que é uma radiação convencional, vamos dizer que é a linha da maior parte dos equipamentos usados no mundo inteiro hoje. Só que não adianta só você ter parabólicas muito grandes se você se limita à sensibilidade dos equipamentos. Então, em Green Bank, por exemplo, no West Virginia, nos Estados Unidos, existe, por exemplo, um telescópio que é usado pela SARA, porque é objeto da Agência Espacial Americana, que tem 100 metros de abertura com resolução de 7 arcos de minuto. Ou seja, quanto mais a abertura da antena do telescópio, maior a área, maior a informação, melhor e mais precisa vai ser a captação dessas informações. Arecibo, por exemplo, é um radiotelescópio muito conhecido pela maioria de vocês, porque tem 300 metros de abertura e ele é tão grande que ele foi escavado no chão entre 2 montanhas. A característica típica de Arecibo é que Arecibo ele é fixo, ou seja, o planeta Terra ele gira ao redor da galáxia porque nós fazemos parte dela. É importante dizer isso. Nós estamos dentro do sistema solar, que está dentro da nossa galáxia, e o planeta Terra gira ao redor de si. Nós estamos em órbita no sistema solar e o planeta Terra gira enxergando o lado escuro da galáxia. Então, este centro desta parábola, ele recebe esta radiação e ela é fixa. Como o planeta Terra está no seu eixo, a parábola não pode ser mexida. Então, em Arecibo, o que se mexe? Mexe o captador que está lá em cima. O coletor de radiação que está na frente da parábola é que ele é colocado ora para norte, ora para sul, e ele faz essa captação, ora do hemisfério norte, ora do hemisfério sul, celeste em rádio. Então, essa riqueza de materiais
garante que você consiga fazer algumas pesquisas muito profundas, porque mesmo que o mundo das radiações pareça pobre aos olhos das pessoas que estão acostumadas a enxergar o céu no óptico, você também tem o mundo das radiações eletromagnéticas que permite você romper a barreira do invisível. Num dia nublado, por exemplo, você não consegue observar no telescópio. Por quê? Porque você tem uma nuvem e automaticamente a luz das estrelas não enxerga, não passa, né, no seu espelho, portanto você não enxerga. Só que em rádio você continua enxergando. O mais legal da radioastronomia é justamente permitir que a radioastronomia trabalhe no que nós chamamos de escuro. A radioastronomia pode trabalhar o tempo todo. Infelizmente, de acordo com algum espectro, você não consegue fazer captação de informações no meio de uma grande tempestade. As radiações eletromagnéticas produzidas por um raio, por exemplo, elas suplantam qualquer equipamento de telecomunicações possível. Mas, ao mesmo tempo, mesmo com tempo nublado, de dia ou de noite, você continua captando radiação da galáxia, de outras galáxias. Então você consegue fazer esse trabalho. Alguns de vocês já viram esta imagem do VLA, o grande captador de antenas, 27 antenas trabalhando ao mesmo tempo. Essas antenas elas podem abrir o seu leque de captação e fazer com que esta área de informação trabalhe juntos. Então, os grandes radiotelescópios, de forma geral, eles permitem que essa interferometria em rádio possa acontecer. Uma coisa interessante que no óptico ainda não é viável, mas no rádio é. Eu posso colocar vários receptores de rádio operando ao mesmo tempo, na mesma frequência, captando todos informações que vêm de uma mesma região. Estas informações vão, entre aspas, chegar em momentos distintos, só que por faseamento eletromagnético eu consigo fasear estas informações e fazer com que essas informações cheguem juntas no meu detector. Então eu consigo fazer com que o planeta Terra tenha a sua base, por exemplo, um grande radiotelescópio. É assim, por exemplo, que esses radiotelescópios, como o Novo México, operam. Cada uma dessas antenas é um captador recebendo essa informação e essa informação vai se transformar em um espectro eletromagnético. Agora, por que nós estamos falando isso num evento de ciência e tecnologia como este? Porque é sempre tempo de observar. Vocês, campuseiros, pessoas envolvidas com ciência e tecnologia, podem fazer ciência na sua casa. Com pequenos equipamentos de telecomunicações, como o notebook que está no teu colo, você pode fazer pesquisa científica séria, pesquisa de ponta. E é justamente aí que nós vamos tentar mostrar para vocês duas linhas de pesquisa que vocês podem fazer alguma coisa ainda, vamos dizer, em casa. Um local que eu conheço e eu frequento regularmente é o radiotelescópio de Itapetinga, que fica aqui na grande cidade, na grande São Paulo, na cidade de Atibaia. É um radiotelescópio que tem, por exemplo, uma grande parábola de 13 metros, praticamente 14 metros de abertura. Opera em frequências de gigahertz na faixa dos 40 giga, frequências muito altas, portanto, ele tem um espectro muito interessante, mas ele também tem um espectro muito baixo, coisa que em outros países ainda já não se, vamos dizer, não se usa mais. Então, Itapetinga é interessante, que é nosso, é nacional, produz uma qualidade de ciência bastante importante. E aí, nesse local, em algumas visitas técnicas que eu fiz, fazendo pesquisa em telecomunicações, eu comecei a trabalhar em um segmento próprio
que era o segmento da pesquisa de radioastronomia amadora. O que o radioastrônomo amador pode fazer dentro da sua limitação instrumental. E é aí que eu trouxe para vocês sugestões tecnológicas que vocês podem fazer. Isso aqui, por exemplo, é um equipamento de telecomunicações. É um rádio, ele é meu. Ele é um rádio muito sensível que cobre toda a faixa de telecomunicações de ondas longas a ondas curtas. É um rádio de telecomunicações mais moderno, só que ele é muito caro por ser específico para a área de telecomunicações. Especificamente, eu tenho um hobby chamado radioescuta. Eu gosto de escutar emissoras de rádio de muito longa distância. Então, as minhas doidices vêm deste segmento. Para piorar a situação, eu acabei estudando eletrônica. E aí eu fui descobrir a fundo o que esses equipamentos têm que para nós são interessantes. Dentro destes equipamentos existem filtros que tiram boa parte de tudo aquilo que o equipamento recebeu e permite que o produto final desta captação seja uma onda de rádio mais limpa. Isso é padrão em telecomunicações. Isso funciona em todas as linhas de trabalho. Agora, na radioastronomia, já que nós estamos falando de ondas de rádio de vários segmentos, nós podemos escolher um segmento para que nós possamos fazer as nossas experimentações. Em Itapetinga, conversando com o pessoal que faz instrumentação em radioastronomia de frequências extremamente longas, imaginem vocês, frequências de rádio de alguns kilohertz. A nossa voz tem uma frequência de rádio padrão de até 22 mil hertz, 22 kilohertz, a nossa voz. Imagine vocês que essa onda é mecânica, só que radiação eletromagnética, ela se propaga em todas as frequências. Então você descobre que existe um segmento das ondas extremamente longas que pode ser pesquisado. E aí o que eu fiz? Coisa de 20 anos atrás, eu fiz uma pesquisa com o pessoal do CTA em São José dos Campos, com um pesquisador já falecido, Basílio Baranoff, e nós fizemos um mapeamento da anomalia do Atlântico Sul, que é uma região que existe no Atlântico Sul do planeta, cuja região tem uma interferência eletromagnética muito grande. Lá nós temos um problema do manto eletromagnético do planeta Terra que interfere naquela região. Então, depois de 20 anos, eu comecei a fazer essas pesquisas e desenvolvi uma tecnologia que eu comecei a reproduzir. Isso que vocês veem do meu lado é uma antena chamada loop, é uma antena de várias espiras de fio, que eu comecei a fazer esta captação das ondas de muito baixa frequência. Imaginem vocês que isso é frequência que está muito abaixo da frequência do seu rádio na sua casa, de AM. Pega uma emissora qualquer de 530 a 1.600 kHz, é uma frequência de onda média. A frequência as frequências mais longas são frequências muito abaixo de 100 kHz. E aí nós descobrimos que o planeta Terra registra fenômenos físicos que têm assinatura nesta faixa de frequência do espectro. O que eu fiz? Comecei a montar antenas cada vez maiores, porque já que eu era experimentador, eu comecei a fazer antenas de telecomunicações. E aí eu percebi que a radioastronomia amadora ela pode se dividir em duas vertentes: as frequências muito altas ou as frequências muito baixas. Em linhas gerais para o leigo, vamos chamar de FM ou VHF e VLF.
ou seja, as frequências longas muito baixas. Você vai ter alguns equipamentos que você vai poder usar, por exemplo. Primeiramente, um receptor de rádio comercial, se ele estiver disponível. Se ele não estiver disponível, vamos dizer que nós somos o primo pobre do pesquisador, você vai poder pegar uma linha de isolamento elétrico que você vai fabricar com um modem de uma plaquinha qualquer de computador ou com um dongle, que é esse material que você tem aqui embaixo, que eu trouxe para vocês verem, que é um pendrive, nada mais é do que um conversor de televisão que você vai, num determinado momento, mudar o drive dele e ele vai se transformar em um conversor de telecomunicações. O que você vai fazer nestes segmentos? Como nós temos os problemas de sensibilidade, nós sabemos que, de acordo com o filtro que cada equipamento tem, você vai ter os espectros diferenciados. Como você não sabe quais são as faixas que você vai trabalhar, você vai ter que saber quais são as possibilidades que você tem para fazer astronomia amadora. Um rádio scanner como esse, por exemplo, ele pode pegar a frequência de VHF ou a frequência de UHF na faixa dos 408 MHz, que foi a frequência do Groth-Heber. Se você não tiver um receptor deste, você vai poder fazer uma pesquisa básica. Já que as faixas de exploração, elas batem diretamente com o que você tem de equipamento, para você fazer as suas amostragens, você vai ter que definir se você vai querer ser um explorador de uma determinada faixa, como o Green Bank fez, por exemplo, nessa região, escutou um pulsar e descobriu na frequência de 408 MHz que existia uma grande região de radiofrequência, ou você vai poder detectar meteoros, por exemplo, com um simples produto, um equipamento, um software chamado espectrógrafo, um Spectran da vida que você acha aí no Google. Você baixa o produto, liga no teu computador e você vai ter o registro físico da passagem que o meteoro tem quando ele cai na atmosfera do planeta, que é justamente essa marcação. Você está escutando um ruído, o meteoro cai na atmosfera, visualmente, se você estiver lá no óptico, você vê o meteoro. Se você estiver captando radiação daquela região, você escuta a queda da dissolução do aparelho. Só que o que acontece? Como você esbarra sempre na questão do espectro, você vai ter um problema. Todos os equipamentos ao nosso redor possuem as suas assinaturas. Você vai perceber que no seu meio, tudo o que existe é poluição elétrica, magnética, sonora. E aí o que acontece? Você vai ter que diminuir esta poluição. Essa plaquinha que você tem em cima é de uma plaquinha modem que eu arranquei de um notebook que não servia mais. Eu precisava de um componente só, chama-se transformador de linha. Esse transformador de linha eu dissoldei, isolei o transformador e coloquei 2 conectores. Por que eu fiz esse procedimento? Porque usando a placa de som do meu computador, eu posso ligar isoladamente do meu aparelho uma grande antena, um fio esticado no campo, e esse sinal captado de um fio jogado no chão pode alimentar a placa de som do meu computador, e esse espectrógrafo pode registrar o ruído, a onda, a oscilação de vários fenômenos físicos do nosso planeta. Fisicamente, esse conector, essa interface, pode ser usada desta forma. Você monta o conector numa caixinha, de um lado a antena que você recebe, pode ser antena de várias frequências, do outro a linha do microfone do teu equipamento. Aí você fala, nossa, Denis, mas você está viajando na maionese. Isso não existe. O pior é que existe. O nosso planeta, ele tem ao redor da atmosfera uma camada elétrica chamada ionosfera.
Toda a radiação eletromagnética que vem do espaço, ao passar pelo planeta, gera uma radiação que se chama ressonância de Schumann. E a ressonância de Schumann, na frequência de alguns hertz, pode ser registrada em espectro. Então, na prática, você vai poder fazer isso o tempo todo. O que acontece? Nós fizemos isso recentemente. Infelizmente, foi divulgado de forma errônea. Em novembro, a sonda Rosetta mandou uma estrutura que pousou em cima do cometa 67P, e nós conseguimos, se é que vocês acompanharam a mídia naquele momento, escutar o barulho do cometa. O que era aquilo? Para quem assistiu Star Wars, Star Trek e tudo mais, o cometa faz barulho no espaço? Não tem como, né? Nós estamos no vácuo. Então o que nós ouvimos? Nós ouvimos a ressonância daquela estrutura que está em viagem no espaço. Aquilo não é necessariamente a radioastronomia instrumental, mas é radioastrônomo que resolve esse tipo de pepino na agência espacial. O receptor SDR, por exemplo, o receptor que se baseia na estrutura sobre software, é justamente uma das novidades da radioastronomia instrumental. É uma novidade que vocês, por exemplo, têm no mercado de eletrônicos. Ele é vendido assim, como um pendrive, e um receptor que você compra ele como uma característica típica, um receptor de televisão. Ele vem com uma anteninha e você liga no teu notebook para assistir televisão. Ele é um dongle. A palavra dongle quer dizer conversor. Qual é a função disso? Na prática, você vai ter um equipamento que ele sozinho faz as vias de fato. Você não tem um radiotelescópio. Mas se você tem um conversor e você tem o teu computador e um notebook, por software, você pode ligar ele no teu equipamento e com um software que faz ele funcionar, você começa a rastrear as ondas de rádio. Aqui, por exemplo, você vai poder descobrir que não é só na Campus Party que você vai destruir coisas. Você pode pegar, por exemplo, uma plaquinha de um roteador que você tenha quebrado lá, e se você não tiver o transformador de modem, você pega aquela linha de ligações das vias de rede, que lá dentro tem um toroide pequenininho, e você faz o seu transformador. Olha que legal, você desmonta um equipamento que não servia para nada, você passou a montar a interface. O dongle, por exemplo, o equipamento, você comprou por uma média de R$50, não mais que isso, nesses sites de compra, e você passa a ter um equipamento que você vai ter um espectro. Existem programas, softwares, né, que operam na linha de espectro para você explorar toda essa linha, e você pode explorar o céu muito, muito bem em todos estes segmentos. Aqui, por exemplo, você vai ver um exemplo simples do SDR Console, que é uma das versões que vocês vão encontrar na internet, onde você tem a influência, né, a interferência de uma casa. Todas estas linhas verticais que você está tendo aqui são interferências que existem na sua casa, e você sobrevive a isso o tempo todo. Para trabalhar todos esses equipamentos, você vai ter algumas linhas de softwares. Os softwares sugeridos podem ser diversos. Spectrum, Spectrum Lab, SDR Sharp, o Console, o EasyGram e o QRSS, que é um programa que existe para telegrafia de radioamadores, onde você vai poder gravar por muito tempo todo o ruído que você está escutando, e dentro disso você vai poder fazer as suas pesquisas. Eu não tenho os rádios, não tem problema. Você pode fazer radioastronomia com rádio FM, com VHF, com scanner, que você também acha nesses sites de compra. A placa de som do PC já está no seu PC. O transformador de modem você vai usar aquele que eu ensinei você desmontar na sua própria casa. O dongle converter você pode comprar no mercado de materiais convencionais. E, é claro,
paciência, porque o pesquisador em amadorismo precisa de alguma forma de tempo para que vocês façam as coisas. Como aqui eu só tenho 1 hora para conversar com vocês sobre esses assuntos diversos, vocês podem entrar no site do CASP, que é o Clube de Astronomia de São Paulo, e entrar em contato pessoalmente comigo, que eu mando para vocês os principais tutoriais mais básicos que vocês precisem para que vocês façam essas pesquisas em radioastronomia amadora. Eu deixo claro que isso é pesquisa. Vai exigir paciência, vai exigir tempo. Você não sabe astronomia, mas você vai aprender física de alguma forma. E basicamente é isso que eu tinha para vocês. Eu agradeço imensamente a Campus Party pelo convite de estarmos aqui novamente. Espero que vocês tenham aproveitado essa exposição. Obrigado. Obrigado, Denis. Dá tempo da gente fazer umas 2, 3 perguntinhas. Alguém tem pergunta? Olá, tudo bem? Pois não. Eu queria saber se esse buraco negro que a gente tem no centro da nossa galáxia, se ele emite essa radiofrequência. Eu não estou ouvindo ele. Sérgio? Oi? Tá ouvindo agora? Por favor. Eu queria saber se esse buraco negro que a gente tem no centro da nossa galáxia, se ele emite radiofrequência. Também emite em radiofrequência. O buraco negro é uma estrutura muito interessante, bem bacana você ter feito essa pergunta. Dentro daquela faixa dos espectros que eu coloco, você tem todos os tipos de frequência, de amplitude e de intensidade. O buraco negro, ele produz um fenômeno em rádio muito interessante que se chama Gamma Ray Burst, a ejeção de raio gama. É possivelmente o fenômeno mais energético que nós conhecemos no universo. Porque, na verdade, quando você tem essas ejeções, significa que o núcleo daquele buraco negro, ele está absorvendo, provavelmente, uma massa muito grande de energia, e aquilo gera, por sua vez, uma radiação extremamente forte, com uma frequência muito forte e intensa, altamente penetrante. É por isso que atinge grandes distâncias. Então, o buraco negro emite, sim, muita radiação. Bem, se quiserem bater um papo com o Denis aqui do lado, que o pessoal vai ter que montar a atividade aqui do Elfo agora. Então vamos agradecer de novo. Obrigado, Denis, pela presença.